Eu tô vendo uma pregação de um pastor. Esse cara, ele se diz inteligente, só que ele só leu a Bíblia, ele não foi buscar o contexto da Bíblia está no dicionário da língua portuguesa. Cada palavra você tem de buscar neste livro, ó. Essa Bíblia tem um livro específico, que é o dicionário da língua portuguesa. Então ele falou de dízimo, que diz que Deus mandou ele cobrar dízimo. Tudo que o homem faz na igreja foi ele que inventou, o dono da igreja. Esse dízimo que inventou foi o dono da igreja. Não tem nada a ver com essa Bíblia. Foi ele que inventou, ele cobrou esse dízimo e disse que foi para esse Deus. E disse que é para esse Deus, que ele não sabe quem é por não ter estudado para saber o que é Deus e Espírito Santo. Ele falou daquilo que não sabe, daquilo que não tem certeza. Aí está o cego. A Bíblia diz que o cego, a Bíblia diz que é cego, guiando o cego. Ambos caíram no buraco, diz a literatura. Vou falar daquilo que não viu. A Bíblia diz que a candeia do nosso corpo é o nosso óleo. Se o nosso óleo for perfeito, todo o nosso corpo terá luz. Mas se o nosso óleo for mau, todo o nosso corpo será tenebroso. O homem do óleo perfeito é aquele que vai buscar a certeza, o conteúdo de tudo. Ele fala daquilo com certeza. Aí está o homem espiritual, que diz a Bíblia lá em 1 Coríntios, do capítulo 2, do versículo 15, diz que o homem é espiritual. Principal é aquele que vai buscar o contexto de tudo. O homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. É aquele que vai buscar o contexto de tudo. Ele sabe por ter buscado. Ele não é julgado por ninguém por ser principal. Ele foi buscar, ele sabe. Então esse cara, ele falou de dízimo. Dízimo, aonde está estatuto, diz a literatura, é a mesma oferta e o mesmo voto, que diz a literatura. Onde está estatuto, uma palavra concreta. Eu lhe dei uma palavra concreta. Vamos supor, eu estou querendo ser prefeito, né? Eu disse assim, olha, se eu for prefeito, eu vou fazer a rua de asfalto. Aí você me deu o dízimo, você me deu a oferta, você me deu um voto de confiança. Aí está o estatuto, a palavra, uma palavra certa. Então eu lhe dei essa palavra, esse dízimo, esse voto, esse voto, essa oferta. Então você tem de devolver para mim, porque eu dei para você porque você disse que ia fazer a rua de asfalto, né? Quando você ganhou, você fez a rua de asfalto. Então você devolveu o dízimo para mim. Aí está estatuto, uma palavra concreta. Vamos supor, eu aceitei Jesus numa igreja e o pastor disse que o dízimo é em benefício da igreja. O dízimo. Então ele me deu uma palavra concreta, que ele disse que era em benefício da igreja. Então eu ganhei 10 mil, tirei 100 e dei para a igreja. Porque ele me deu uma palavra certa. Eu acreditei, eu dei um voto de confiança. Eu paguei o dízimo, eu dei a oferta, dei um voto de confiança, onde está o estatuto, uma palavra concreta. Porque ele disse que ia ser em benefício da igreja. Eu paguei, ganhei mil, tirei 100 e dei para a igreja. Eu estou doente, eu adoeci, cheguei com ele e disse, pastor, o senhor disse que era em benefício da igreja, eu estou doente, eu estou desempregado, estou precisando desse benefício. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, como é que tu deu para Deus e agora tu vem tomar de Deus? Então ele não devolveu para mim essa palavra, ele me enganou, ele me destruiu, ele passou a ser destrutivo, ó. Ele disse que era em benefício da igreja, se eu pagasse, eu adoeci, estou precisando. Ele pegou o meu dinheiro, ele comprou o carro dele, a moto dele, a casa dele, e está dizendo que é para esse Deus que ele não sabe nem quem é. Ele não foi buscar para saber o que é Deus. Deus onde está a certeza, não é mentira. Deus onde está o estatuto. A Bíblia diz em Apocalipse que Deus, ele é o alfa e ele é o ômega. Ele está no conteúdo de algo, na certeza. Ele está na escrita correta, não está desse enganador que está enganando o irmãozinho, tomando e dizendo que para esse Deus que ele não sabe quem é. Então, se você devolveu para mim, eu lhe dei o dízimo, você tem que devolver para mim essa palavra concreta. Se você não está fazendo isso, você está enganando o seu irmão. Você tem que buscar. A Bíblia diz aqui em Malaquias, do capítulo 3, do versículo 7, diz assim, desde o dia de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, diz a literatura, desviaste do estatuto de Deus. Deus, onde está a sabedoria e inteligência, onde está uma palavra certa, você está enganando o seu irmão. Você não foi buscar para saber o que é dízimo. Dízimo, onde está a concretização de algo, a certeza. Valeu, amigo. Obrigado.